Que a graça e a paz de Jesus esteja com você neste despertar com Deus. Hoje vamos aprender os ensinamentos do capítulo 4 de 2 Samuel, em nossa jornada bíblica Despertar com Deus. O tema: a integridade de Davi. A integridade está relacionada diretamente à conduta ética, honra e educação. Uma pessoa com integridade não tira proveito das situações. É alguém que não se corrompe e não se rende às práticas de corrupção, mantém sua conduta reta, mesmo diante de situações em que poderia tirar algum proveito para si. Preocupa-se em fazer as coisas certas. É alguém alinhado com suas crenças e convicções e se destaca pelo alto grau de responsabilidade e dedicação em toda e qualquer atividade que se propõe a fazer. Em um mundo cada vez mais corrompido pelo pecado, como devemos agir se realmente desejamos honrar a Deus? A reação de Davi à morte de Isbosete, no capítulo 4 de 2 Samuel, é um momento significativo que revela seu caráter e princípios de liderança. Ao receber a notícia da morte de Isbosete, Davi não demonstra alegria ou satisfação pela queda de seu rival. Em vez disso, sua primeira reação é de indignação e lamento. Essa postura de Davi destaca sua integridade e a importância que ele dá à unção e à posição de um líder, refletindo sua própria compreensão do que significa ser um rei escolhido por Deus. Venha conosco nesta jornada de hoje, descubra como esses princípios de integridade ainda são relevantes para nós hoje. Muito bem, esta é a introdução. Agora vamos fazer uma análise dos textos deste capítulo. Portanto, este capítulo apresenta outra história, mostrando que Davi não teve envolvimento na morte dos membros da família de Saul. Conforme o verso 1, a importância de Abner era tal que, com sua morte, o Estado de Israel se desmoronou imediatamente. Como vimos no capítulo de ontem, Abner sendo morto traiçoeiramente por Joabe. Portanto, o próprio Isbosete se mantinha no poder devido à influência de Abner. Os israelitas ficaram perturbados porque sabiam, provavelmente, era só uma questão de tempo antes que Isbosete fosse eliminado e Davi assumisse o reino. Isbosete, filho de Saul, era um homem que tirava sua coragem e força de outro, ou seja, a sua força e segurança estava em Abner, em vez de Deus. É isso que nos revela este capítulo. Quando Abner morreu, Isbosete ficou sem nada. Em crise, sob pressão, desmoronou em medo. Olha que advertência. A nossa segurança está em quem? O medo pode nos paralisar, mas a fé em Deus pode superar o medo. Se confiamos em Deus, poderemos responder com firmeza aos eventos ao nosso redor. Portanto, aí fica para nós uma lição. No verso 4, descreve um filho de Jonatas, o grande amigo de Davi, que era aleijado dos pés, Mefibosete.
Aqui parece haver uma quebra na narrativa. A razão para a introdução deste incidente de Mefibosete é mostrar que a linhagem de Saul nesse tempo foi praticamente extinta com a morte de Isbosete. O filho de Jonatas seria o único candidato ao trono. Contudo, com isso, o escritor está ressaltando que, com a morte de Isbosete, não havia mais um familiar de Saul viável a ocupar o trono. Então, o restante da história de Mefibosete será trazida no capítulo 9. Agora, o verso 6, no texto grego se lê: a porteira da casa, estando a limpar a casa, cochilava e adormeceu. Assim, 2 irmãos, Recabe e Baanã, não foram notados quando entraram no palácio de Isbosete. Agora o verso 8. O Senhor vingou hoje ao rei meu senhor de Saul e sua descendência. Os 2 assassinos retratam a sua obra, esperando que Davi os louvasse pelo seu ato. No verso 11, vamos entender que esses 2 irmãos, que antes eram aliados de Isbosete, fingiam agora ser amigos de Davi, mas ao se tornarem traidores do homem a quem serviam, demonstraram ser cidadãos indignos da nação de Israel. Caso alguma reviravolta nos acontecimentos colocasse Davi em situação desfavorável, esses 2 não hesitariam também em matá-lo, exatamente como fizeram com Isbosete. Não se podia confiar nesses homens. Estamos falando hoje de integridade no capítulo de hoje. Então, a integridade que havia em Davi não havia nem um pouco nestes 2 irmãos. Interessante que Davi chamou Isbosete de homem inocente, homem justo. Como filho de Saul, Isbosete tinha razões a pensar que estava na linha para o trono. Ele não era ímpio por querer ser rei. Apesar de Davi saber que Isbosete não era o líder forte necessário para unir Israel, ele não tinha intenção de matá-lo. Deus havia prometido o reinado a Davi e ele sabia que Deus cumpriria sua promessa. Percebem que lição para nós nesta atitude de Davi? Descansar e esperar no tempo de Deus? Então, o verso 11, Davi agora diz: não requereria eu o seu sangue de suas mãos? Essa expressão implicava em pena de morte. Esses 2, então, foram mortos devido a esta traição. Foram pendurados junto ao açude, um lugar público onde os corpos seriam vistos por todos. Tal tratamento serviria como uma terrível advertência a todos de que não haveria tolerância com tais crimes. Agora, vamos para o comentário do livro Patriarcas e Profetas. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo o Israel pasmou. Está no verso 1. Era evidente que o reino não poderia manter-se por muito tempo. Logo, outro ato de traição completou a queda do poder decadente. Isbosete foi miseravelmente assassinado por 2 de seus capitães. Eram homens de confiança, os quais, decepando-lhe a cabeça, levaram-na apressadamente ao rei de Judá, esperando assim
captar o seu favor. Compareceram perante Davi com a sangrenta testemunha de seu crime, dizendo: Eis aqui a cabeça de Esbozete, filho de Saul, teu inimigo que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua semente. Ainda usaram o nome de Deus nessa história, olha só. Mas Davi, cujo trono o próprio Deus estabelecera, e a quem Deus livrara de seus adversários, não desejava o auxílio da traição para estabelecer seu poderio. Contou aos assassinos a condenação que atingira aquele que se vangloriou de matar Saul. Quanto mais, acrescentou ele, há ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus mancebos que os matassem. Tomaram, pois, a cabeça de Esbozete e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebrom. Página 701 do livro Patriarcas e Profetas. Querido amigo, ouvintes da Palavra de Deus, vamos agora aplicar as lições deste capítulo em nossas vidas. Buscar pelo poder é perigoso. Ambiciosos fazem política almejando promoção. Inclusive, estratégias assassinas são praticadas visando vantagens pessoais. Quantos crimes acontecem mundo afora por conta disto? Pode-se ir fundo ao ponto de usar Deus para justificar atitudes imorais e perversas, como Baanã e Recabe usaram. Como eles, muitas pessoas se orgulham de atitudes das quais deveriam ter vergonha. Traição, ambição, politicagem e exploração foram pecados que Davi cortou pela raiz para não proliferarem em seu reino. Sua atitude foi radical, pois tais males surgiram com Lúcifer contra o governo de Deus, a tal ponto de suscitar guerra no ambiente perfeito do céu. Na cosmovisão divina, a interpretação dos fatos contrasta com a cosmovisão dos reinos pagãos. Não há vantagem real na politicagem. Interpretar atos impróprios como bênção de Deus certamente atrai a condenação de justos e não premiação. A arte de rejeitar o favor de bajuladores que conspiram contra seus superiores a fim de obter nossa atenção e simpatia significa aprender a viver com sabedoria. A lealdade deve estar acima de conveniência, favores e inveja. As lições práticas extraídas de 2 Samuel 4 são relevantes e aplicáveis em nossas vidas diárias. Primeiramente, a reação de Davi à morte de Esbozete nos ensina sobre a importância de honrar a dignidade dos outros, mesmo em situações de rivalidade. Davi demonstrou que, independentemente das circunstâncias, devemos tratar os outros com respeito e compaixão, reconhecendo a humanidade e a unção que cada um possui. Isso nos convida a refletir sobre como lidamos com nossas próprias rivalidades e conflitos, enfatizando a necessidade de agir com integridade. Se você permanecer em Cristo através da palavra, estudando as Escrituras e orando por discernimento, com certeza, ainda que esteja enfrentando o pior calor da sua vida, ainda que os problemas estejam lhe queimando como o sol do meio-dia, quando vier o noivo e toda a sua comitiva de anjos aos milhares, a sua lâmpada brilhará em meio às trevas e iluminará o seu caminho rumo à festa eternal. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes,
e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, conforme Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versos 14, 15 e 17. Vigiemos e oremos. Amém? Olha que ensinamento importante sobre integridade o capítulo 4 traz para nós. Portanto, aqueles que procuram viver na bênção de Deus, meditam na sua palavra, a fim de moldarem seus pensamentos, atitudes e ações. E o pensamento do dia. Para o homem, o mais importante é o sucesso. Para Deus, é a fidelidade, que está unida à integridade, né? E Salomão escreveu um verso muito especial relacionado a isto. Provérbios 10, verso 9. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Que eu e você possamos aprender estas lições e seguir o exemplo fiel de Davi em nossa integridade. Vamos falar com Deus. Nosso amado Deus, querido Pai Celestial, graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, pelo despertar de um novo dia e pelo privilégio de ouvi-lo através da sua palavra em mais um capítulo que estudamos. Senhor, em um mundo cheio de injustiças, cheio de corrupção, falsidade, ajude-nos a sermos pessoas fiéis e íntegras em nossas atitudes. Queira, Senhor, nos fortalecer, nos dê a tua graça, o teu perdão. Fica conosco através do teu Espírito Santo. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Chegamos ao final de mais uma semana, mais um ciclo. Que você tenha um feliz de semana abençoado com a presença de Jesus em seu coração, em sua vida. E até o nosso próximo estudo. Um grande abraço. Tchau, tchau.